Olá, meu amigo, minha amiga. Que alegria tê-lo aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, este livro tão sagrado. E eu convido você a abrir a sua Bíblia neste momento, no livro de Lucas, capítulo 22, e eu queria ler com você o versículo 54. Lucas 22, verso 54. Diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. Aqui o versículo 54 do capítulo 22 de Lucas conta aqui a história, começa contando aqui a história de quando Jesus foi preso. Jesus foi preso e levado para dentro da casa do sumo sacerdote para ser ali interrogado, né? E então, nesse momento, diz a Bíblia que quando Jesus foi preso e levado para dentro da casa do sumo sacerdote, diz a Bíblia que Pedro seguia Jesus de longe. E nós conhecemos a história de Pedro. Pedro era um discípulo que era muito afoito, né? Ele falava muito. E a Bíblia diz que poucos momentos antes de Jesus ser preso, Pedro chegou para Jesus e disse: Eu estou com o Senhor, independente do que aconteça. Eu quero que você saiba que eu estou com você e não nego. Mas Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, pois fique sabendo que ainda essa noite, antes que o galo cante, você já terá me negado 3 vezes. E Pedro, naquele momento, eu imagino que Pedro não acreditou nas palavras de Jesus naquele momento. E Pedro disse a ele: Senhor, mas o Senhor está falando que eu vou te negar? Eu imagino que Pedro deve ter falado: mas quem sabe o Senhor pense isso desses outros aí? Mas eu tô firme na fé, não me abalo fácil não. E se quiserem me matar, mata. Mas eu não vou negar o Senhor não. Mas Jesus conhece, Jesus conhecia o coração de Pedro. E Jesus sabia que Pedro estava sendo sincero, mas Pedro ainda não havia tido um encontro verdadeiro com o Senhor. Pedro ainda não era verdadeiramente convertido. E Jesus sabia que Pedro, na hora da provação, ele não aguentaria, ele não suportaria. E a gente conhece a história, sabe que Pedro então, quando chegaram ali, algumas pessoas ali no pátio, ali onde Pedro estava, diz a história que uma pessoa chegou para Pedro e disse: Ei, você é um deles. E Pedro disse: Eu não sou. Negou Jesus pela primeira vez. Mas sem querer, Pedro estava falando uma grande verdade. Pedro estava mentindo? Sim, é óbvio que ele estava mentindo, mas sem querer ele estava falando uma grande verdade. A verdade de que os cristãos que seguem Jesus de longe, de fato não o conhecem verdadeiramente. E pela segunda vez, uma outra pessoa chega e diz: Ei, você está negando, mas você é discípulo dele, sim, senhor. E Pedro diz: Eu não sou discípulo dele. Pedro estava mentindo? Claro que estava mentindo, mas sem querer, Pedro estava falando mais uma grande verdade. A verdade de que os cristãos que seguem Jesus de longe, de fato não é discípulo dele mesmo, porque o discípulo é aquele que está ali todos os dias junto, ao lado, e que mantém uma comunhão verdadeira com ele. Esse sim é o verdadeiro discípulo de Jesus. E pela terceira vez uma pessoa chega e diz: Ei, você está negando, mas não adianta negar, você é Galileu e você andava com ele, você é discípulo dele, sim, senhor. E Pedro pela terceira vez olha e diz: Eu não sei o que vocês estão dizendo. Diz a Bíblia que Pedro falou: Eu não compreendo o que vocês estão dizendo. Que história é essa? Que papo é esse de que eu conheço? Eu não sei, eu não conheço esse homem. Pela terceira vez, Pedro estava negando Jesus, mentindo pela terceira vez, mas sem querer, falando uma grande verdade. A verdade de que os cristãos que seguem Jesus de longe, de fato, não compreendem o que está escrito neste livro, não entendem as verdades bíblicas e por esse motivo negam e vivem longe de Jesus. Pedro então seguia Jesus de longe, como diz o versículo 54. Mas Pedro, depois que negou Jesus pela terceira vez, diz o relato bíblico que Jesus foi levado de dentro da casa do sumo sacerdote para um outro lugar. E naquele momento, Jesus passou ali próximo de Pedro, e diz a Bíblia que naquele momento Jesus olhou para Pedro. E a Bíblia diz que eles se olharam,
Os olhares ali cruzaram e naquele momento diz a Bíblia que Pedro saiu e chorou amargamente. No olhar de Jesus não havia condenação, no olhar de Jesus não havia desprezo, não havia ódio, não havia rancor. No olhar de Jesus havia perdão, misericórdia e amor, porque era assim que Jesus tratava as pessoas. E Pedro, a partir daquele momento, foi verdadeiramente convertido. E Pedro passou a seguir Jesus não mais de longe, como diz o versículo 54, mas Pedro passou a seguir Jesus de perto. Pedro passou a ter uma comunhão diária, verdadeira com Cristo. E Pedro foi verdadeiramente convertido. Eu não sei se você é, passa nesse momento por uma situação difícil. Eu não sei se você tem negado ao seu Deus, ao nosso Deus. Eu não sei, não conheço a sua vida, mas eu queria te falar uma coisa. Não importa o que você tenha feito, Jesus te ama e ele olha para você com um olhar de perdão, com um olhar de amor e com um olhar de compaixão. Jesus quer te salvar. Jesus ele espera você de braços abertos, porque ele te ama e ele quer te levar para o céu quando ele voltar nas nuvens dos céus. Que Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga, e que você possa seguir esse Jesus de perto, não de longe como Pedro seguia antigamente, mas de perto. Depois que Pedro teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele passou a seguir Jesus de pertinho. E que você possa seguir esse Jesus de perto, manter uma comunhão próxima com ele, porque muito em breve Jesus voltará para buscar aqueles que estiverem preparados para viver eternamente ao lado do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado pela certeza que o Senhor nos concede de que o Senhor nos ama e que o Senhor olha para nós sempre com um olhar de amor, de carinho e de compaixão. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e queremos te pedir que o Senhor continue conosco. Derrama o teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.